Atenção que eu vou falar. Olha só. Você tem que saber as figuras. E você tem que saber a ordem das figuras. Então a gente lembra da musiquinha, né? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Essa é a ordem das figuras certinha. Depois, você tem que conseguir lembrar quais são as figuras, porque senão você não vai acertar questão nenhuma. Aquela última matéria que a gente passou na semana retrasada, quando você lembrar, antes da gente ter tocado aqui, ter a apresentação tocando, se você lembrar, tem uma tabelinha, e aquela tabelinha, a lógica dela depende de você saber as figuras. Então você pensa assim, tá lá, semibreve, e embaixo, depois da semibreve é a mínima é metade da semibreve, tem duas. A semínima é a metade da mínima. Aí divide duas, e divide mais duas, e depois dá 4 da semibreve. Entendeu? Essa tabelinha que eu estou visualizando aqui, se você não lembra nem qual é a figura, você já vai começar muito mal. Você tem que lembrar a figura. Na hora que eu falar assim, mínima, tem que vir na tua cabeça a nota mínima e a pausa mínima. Se não está vindo na tua cabeça o que é a nota mínima e o que é a pausa mínima, você já tem coisa para estudar. Você tem que vir. Porque senão você não vai saber que depois da mínima vem a semínima. Aí você não sabe qual é o símbolo da semínima. Você fala, eu sei que é, mas eu não sei o que é. Como é que eu vou calcular uma coisa que eu não sei o que vem depois? É quase você não saber qual é o número que vem depois do 2. Como é que você vai fazer cálculos se você não sabe qual é o número que vem depois do 2? Não faz sentido, entendeu? Você tem que saber que depois do 2 é 3, depois do 3 é 4. Aí faz sentido você calcular as coisas. É a mesma coisa, você tem que saber certinho. Beleza? Entenderam isso? Aí lembrar dessa questão. Quando você desce os nomes, a figura que está embaixo é sempre a metade da figura que está em cima. E quando você faz de baixo para cima essa tabela, a figura que está em cima é sempre o dobro da de baixo. Essa relação é importante para a gente calcular as coisas certas aqui. Entendeu? Falando isso, a gente pode tentar fazer um cálculo agora. Tem mais uma informação ainda para passar, mas eu vou colocar no quadro primeiro o cálculo. Ó, tenta calcular aí essa relação aqui. Quantas figuras desta daqui, não fala o nome não, essa daqui precisa para essa aqui. Eu quero que você lembre o nome, cada um tem que lembrar individual. Quantas figuras dessa eu tenho que juntar elas para dar a mesma quantidade dessa, a mesma proporção dessa aqui? Tenta calcular aí, ou se você não souber, fala que você não sabe, que eu tento explicar. Eu não sei. Não sabe? Ninguém sabe? Oi. Acho que é duas. Sem olhar a apostila ou a mostradinha. Você não vai ter apostila na hora da prova? Ué? É duas? Como é que você vai saber essa resposta? Fazendo a tabela. Fazendo a tabela, mas não precisa fazer a tabela toda. Você pode fazer a tabela a partir da figura que você tem e fazer só aquela parte da tabela abaixo daquela figura. Porque, por exemplo, vamos lembrar o nome das figuras, né? Que figura que é essa aqui? Qual é o nome dela? É a pausa da? Semifuso. Vocês estão falando várias coisas. A pausa de quem, gente? Isso aqui? Cocheiro. Semicocheio. Então você já tem que estudar, tá vendo? Todo mundo tem que estudar o nome de figura que você está errando. Isso aqui é quem? Semicolcheio. Semicocheio. Entendeu? O que é fuso? Qual é a página que Oi? O que era fuso? Usa tem mais de um colchete. Senhor, qual é a página que tem no livro? Oi? Isso aí. Isso aqui é 65, 66. Não, é os nomes. Lá no O nome é começo. lá no começo. 16. 16? Aí isso aqui é semifuso não, semicolcheio. E essa aqui é quem? A pausa da Pausa de quem? Pausa de quem? mínima. Pausa de quem? Da Mínima. Teve que olhar para responder? Não, eu tô procurando onde que Pausa da tá. mínima, tá bom? Então, você sabe Nem que tô lá. se eu não tenho a semibreve, para que eu vou fazer uma tabela começando pela semibreve se a semibreve nem existe no meu cálculo? Eu estou começando a calcular pela mínima. Entendeu? É como o exemplo que eu dei na aula passada eu te entreguei a metade do bolo. Eu não te entreguei o bolo inteiro. Então não faz sentido você começar a calcular uma coisa com o bolo inteiro, sendo que você não tem o bolo inteiro. Se você não tem o bolo inteiro, começa a calcular só com a metade do bolo. Aí. Você começa pela metade. Entendeu? O que você vai fazer? Aí vem o outro questão aqui que é legal você decorar.
Isso aqui, a próxima figura é o metade dessa. A próxima figura é a metade da metade. Então ela dobra, vai dobrando a quantidade. Vai sempre dobrando a quantidade de figuras quando você vai fazendo. Como vai ficar esses números, é legal você meio que quase que cravar, entendeu? É sempre nessa ordem. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Vai dobrando. Entendeu? Ó, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8, o dobro de 4, de 8 é 16. Vai dobrando essa quantidade. Começando por qualquer figura, vai acontecer sempre do mesmo jeito. A figura que é a maior, aonde você estiver calculando, vai ser, só tem uma dela. A próxima vai ser 2, a próxima vai ser 4, a próxima vai ser 8. O que você tem que fazer para descobrir essa aqui? Você tem que ir dividindo essa aqui até chegar nessa aqui. Simples assim. Simples. Divide essa aqui até chegar nessa aqui. Eu estou pegando uma mesma fatia de um bolo, vou cortar no meio e vou comparar se o tamanho dessa fatia está igual aqui. Não chegou no mesmo tamanho. Agora eu vou cortar no meio de novo e vou comparar a fatia com essa aqui. Opa, não chegou no meio. Vou cortar tudo no meio de novo, vou comparar com esse tamanho. Ah, chegou. Quantas fatias eu cortei? Tantas. Professor, eu não vim nessa aula, então eu não sei nem quanto que Entendeu? vale cada uma. Entendeu? A tabela está te mostrando. Não precisa saber quanto vale, tem que saber a proporção. A proporção é quem é metade, quem é dobro. Que também é uma coisa que eu falei na aula que você faltou. Entendeu? Não depende, lembra disso? Não depende de saber a quantidade. Quantidade, por exemplo, de tempo. Isso aqui não importa a quantidade de tempo. Porque proporção não tem a ver com o tempo. Você reparou que eu dei o exemplo do bolo? Quando eu dei o exemplo do bolo, você conseguiu entender a ideia? Você vai repartindo a fatia do bolo até você ter a fatia do bolo que tem o mesmo tamanho do bolo que você quer, da fatia que você quer. Em algum momento eu falei quanto pesa o bolo? Faz diferença eu saber quanto pesa? Se eu for repartindo o bolo até comparar o tamanho e ficar igual? Não faz diferença. Então, o que é o peso nas figuras? É o tempo. Se eu não colocar o tempo aqui, a proporção continua igual. Porque a proporção não depende do tempo. Sempre a figura que vai vir depois dessa vai ser a metade dessa. E sempre a próxima figura que vai vir depois vai ser a metade da de cima, ou 1/4 dessa. E sempre a que vem depois é 1/8 dessa. Entendeu? A fração é sempre a mesma, não vai mudar. A proporção muda, por isso que eu não estou focando na proporção. O que é a proporção? A proporção não. A medida. A medida muda. Por que eu não estou focando na medida? Porque a medida é o tempo. O tempo ele é relativo. O tempo ele muda. A proporção não. Metade dessa figura vai ser sempre a mesma figura que vai ser a metade dela. Não vai mudar. Entendeu a ideia? Dá para responder ainda depois disso aqui ou ainda precisa de mais? Consegue responder sozinho? Consegue responder sozinho? Entenderam a ideia? Tenta fazer aí, ó. Essas duas.